A saúde começa pela boca. E quando a gente fala que a saúde começa pela boca, ela começa desde a escolha dos alimentos que a gente vai fazer ingestão, desde a nossa, vamos dizer assim, da nossa infância, os alimentos que os pais escolhem para a gente poder se alimentar. Aí a gente chega na adolescência, passa para a fase adulta e aí chega na terceira idade. Se nós for pensar que antigamente as pessoas, num curto período de vida, 13, 14, 15, até os 20 anos de idade, tiravam todos os dentes, a gente pensa que essas pessoas, desde esse momento, elas acabam perdendo a qualidade mastigatória. Então, pessoas que muitas vezes, naquela época, já não poderiam comer todos os alimentos, tinham que sentar na mesa e ter que escolher os alimentos que elas conseguiriam colocar na boca e engolir. E aí, quando eu falo de tratamento dentário, implantes dentários principalmente, é porque a gente entra para resolver toda essa questão que ela já foi criada muitas vezes há 40, 50 anos atrás. E a odontologia da época era uma odontologia que criava muito medo nas pessoas. Era uma odontologia, vamos dizer assim, uma palavra brutal, né? Onde tinham problemas em alguns dentes, as pessoas tiravam todos os dentes, o dentista dizia, e não tinha outras soluções. Na verdade, a função do dentista muitas vezes era tirar a dor do paciente. E muitas vezes não era nem um dentista, né? Se a gente pegar primórdios, não era bem uma profissão. Os práticos, né? Os práticos, né? Pegava aí, era corte de cabelo e dentista. Começou assim. Na verdade, os primeiros dentistas eram os barbeiros, né? Que acabavam extraindo os dentes das pessoas para tirar a dor das pessoas. Mas, veja bem, eu tenho histórias de pacientes que me contam que os pais, na época... Vou contar um exemplo aqui meu familiar, não vou expor a pessoa. Mas o pai disse assim, filha, você vai casar, nós vamos colocar um dente bonito. Vamos tirar tudo e vamos colocar uma dentadura para você casar. Com 13 anos de idade. Então, assim, era uma época muito diferente. E hoje essas pessoas, elas estão aí numa situação com 50, 60, 70, 80 anos de idade e elas ainda sentem a mesma dificuldade de se alimentar. E aí que entra o nosso trabalho. E nós estamos vivendo assim uma fase que ela é desafiadora, né? Para todo o Brasil, porque a Europa já vive um cenário de envelhecimento, né? De longevidade, mas o Brasil vem entrando nisso numa realidade, numa aceleração muito, muito maior, né? Na questão de que as pessoas estão envelhecendo muito mais rápido, né? A nossa pirâmide etária tá migrando. Muitas vezes na saúde, assim, na parte médica, a gente vê que não estamos ainda preparados para essa mudança. Como que tu vê isso na odontologia? Vê que também estão começando a surgir esses desafios na questão de que as pessoas estão chegando, às vezes, num timing muito acelerado de envelhecimento? Na verdade, a gente tem que relacionar com várias situações. O que é a doença do século hoje? A ansiedade, né? A gente hoje vive um caos, principalmente aqui na nossa região, econômico, por conta da agricultura, um cenário político mundial que deixa a gente também muito preocupado. Então, as pessoas hoje, eu vejo que elas... Vamos falar sobre bruxismo também. As pessoas que têm ansiedade desenvolvem bruxismo. Então, eu vejo que hoje, pelo menos 70% das pessoas que chegam na clínica, elas têm bruxismo. Então, elas já desenvolveram, pelo menos, um cenário de ansiedade de uma forma muito precoce. Junto a isso, tem a expectativa de vida, né? Hoje, a expectativa de vida declarada no Brasil, acho que é 78 anos, se eu não me engano, quase 79 anos. E a gente vê assim, muitas pessoas que na época a gente não percebia chegando nos 90, 92, 94 anos de idade. Hoje é cada vez menos raro ver as pessoas chegando nessa idade. E o que eu digo assim, como profissional de saúde? Enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem condição sistêmica, a gente tem que procurar criar meios preventivos desde a parte médica, fazer consultas periódicas, enfim, e poder chegar nessa idade aí com uma qualidade de vida bacana, né? Com saúde.